Começar hoje a exposição de mais um livro da Escritura, Deuteronômio. E esse é um livro especial. Você tem aqui o chamamento da Torá ou da lei do Senhor. Você tem, por exemplo, em hebraico, a Torá. Você tem até separado ele, os 5 primeiros livros. Que quando isso foi traduzido para o grego, começou a se chamar de Pentateuco. Penta, de 5. Então, um conjunto de 5 livros que formam a lei de Deus. E aí você entende que a lei de Deus ela é histórica, porque você tem narrativa, muita narrativa. Ela também, a lei de Deus são aplicações no culto. A lei de Deus é a caminhada do povo nessa vida. E aqui a lei de Deus é teológica. Você tem as disposições teológicas, a interpretação que se passou até aqui é teológico. Então, Deuteronômio é um livro essencialmente teológico, mas de muita profundidade a respeito da vida cristã, de como nós devemos interpretar a nossa caminhada, né, para entrarmos na Terra Prometida, como é que nós devemos viver esse mundo, nos preparando para a entrada da Terra. Isso doutrinariamente, isso em termos de igreja e na nossa vida particular. Então eu entendo que essa vai ser uma longa jornada, são 34 capítulos, mas são capítulos tão densos e ricos que você não vai ter aquele ritmo que nós vimos em Números, né? Praticamente um capítulo por domingo. Isso vai ser mais difícil em Deuteronômio, dado que é um livro que vai explicar 5 livros. Então você imagina a densidade teológica de um livro desse, que ele vai interpretar teologicamente os outros 4 livros. Eu espero que os irmãos entendam isso. Não vai ter o mesmo ritmo que tínhamos até agora, mas vocês vão crescer muito, né, se Deus permitir, espiritualmente, com a exposição de Deuteronômio. Quero convidar a igreja a abrir a palavra do Senhor, Deuteronômio capítulo 1, dos versos 1 até o versículo 8, a primeira seção do livro. São estas as palavras que Moisés falou a todo Israel, da além do Jordão, no deserto, na Arabá, defronte do mar de Sufi, entre Paran, Tofel, Labã, Hazerot e Dir-Zaabe. Jornada de 11 dias há desde Horebe, pelo caminho da montanha de Seir até Cades-Barneia. Sucedeu que no ano 40º, no primeiro dia do 11º mês, falou Moisés aos filhos de Israel, segundo tudo o que o Senhor lhe mandara a respeito deles. Depois que feriu a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e a Og, rei de Bazã, que habitava em Astarote, em Edrei, além do Jordão, na terra de Moabe, encarregou-se Moisés de explicar esta lei, dizendo: O Senhor nosso Deus nos falou em Horebe, dizendo: Tempo bastante haveis estado neste monte, voltai-vos e parti, ide à região montanhosa dos amorreus, e a todos os seus vizinhos na Arabá, e à região montanhosa e abaixada, e ao Neguebe, e à costa marítima, terra dos cananeus, e ao Líbano, até ao grande rio Eufrates. Eis aqui a terra que eu pus diante de vós, entrai e possuí a terra que o Senhor, com juramento, deu a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, a eles e à sua descendência depois deles. Amém. Vamos orar ao Senhor. Senhor, quando nos achegamos, Senhor Deus, ao início de mais um livro da Tua Escritura, nós damos graças ao Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, feito caminhar, Senhor Deus, domingo a domingo, texto a texto, capítulo por capítulo, nos aprofundando no conhecimento do Senhor, dessa maneira amando mais quem Tu és, desejando mais Te servir. Também, Senhor Deus, sendo exortados, Senhor Deus, revelados os nossos pecados, tratados, Senhor Deus, os nossos pecados. Nessa caminhada ao longo de todo o Pentateuco,
Nós já vimos tantas coisas, Deus. Vimos o Senhor criando todas as coisas. Vimos a rebelião do homem contra o Senhor. O Senhor separando um povo para si. Levando esse povo para o Egito. Punindo, Senhor Deus, esse povo por 400 anos. E depois libertando, Senhor Deus, fazendo-os passar pelo mar, pés enxutos. Cantar, Senhor Deus, do outro lado do Mar Vermelho. Caminhamos com o Senhor pelo deserto. Vimos, Senhor Deus, as tuas leis a respeito do culto. Vimos também as tuas ordens, Senhor Deus, de como viver na caminhada dessa vida no deserto. E agora que estamos às portas da terra da promessa, novamente te pedimos, por meio do teu Espírito, abra o nosso entendimento, desvende os nossos olhos, Senhor Deus, para que enxerguemos Cristo na lei. Na segunda vez que a lei vai nos ser anunciada, agora com grandes explicações. Rogamos ao Senhor que o Espírito que inspirou Moisés seja o Espírito que nos ilumine nessa manhã. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor da lei, oramos. Amém. Repetição não é uma coisa que agrade muito o ser humano. Gosta de novidade, a gente gosta de ouvir a respeito de histórias novas, gostamos de produtos novos, nós gostamos de coisas que são lançamento, por exemplo. A indústria sabe muito bem disso, sempre que ela ela muda, por exemplo, a embalagem de um produto, ela bota logo novo. A gente não gosta do velho. Não é da natureza do homem gostar de coisas que são ultrapassadas ou o que você já viu. Então o sujeito muda lá o rótulo e diz aqui é novo produto, novo refrigerante, né? Novo isso, novo aquilo. Porque nós gostamos de novidade. Ninguém gosta de ficar escutando a mesma música o resto da vida. Você pode até gostar de uma música, mas a repetição dela vai fazer você cada vez menos gostar dela. Você pode gostar de coisas que são extremamente saborosas, né? Mas se você come todo dia, aquilo perde o sabor. Uma coisa que se repete e não perde o sabor é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Isso porque o Evangelho, irmãos, a lei de Deus, a graça do Senhor, anunciada ao coração do homem, ele se renova toda vez que ele é pregado. É a mesma história, mas uma história que sempre se renova no nosso coração. Todo domingo, desde que você se converteu, você vem para a igreja escutar a mesma história. Mas quando você volta para casa, você volta como se fosse uma coisa nova. Porque é tão profundo aquilo que nós conhecemos em Cristo, é tão grandioso, é tão espetacular, uma coisa tão acima das nossas condições de compreensão, que todo dia a gente escuta o Evangelho e a gente vê algo que nós somos confrontados com uma novidade. Não porque é novo em si, mas porque eu não conheço. Quando o Evangelho é pregado domingo de manhã e domingo de noite, e ele é anunciado na sua casa, nos seus cultos domésticos, ou até no seu culto privado, e você diz, gente, que coisa linda. Eu já passei por esse texto várias vezes, não tinha visto isso. Porque o Evangelho ele vai se renovando a cada vez. Não no subjetivismo dos liberais, que diz que você lê o texto, aquele texto ali, ele passa a falar com você como palavra de Deus, que não era no sentido, mas ele é palavra de Deus, objetivamente, mas as aplicações daquele texto são cada vez renovadas na minha vida. E nunca é repetitivo. Mas a repetição também tem um propósito dentro da igreja. Nós precisamos, repetidas vezes, escutar a respeito de determinados pontos. Por quê? Porque é semelhante a um pai e uma mãe que estão criando os seus filhos ainda pequenos. Eu duvido você ensinar seu filho a fazer uma coisa, um filho pequeno, você ensina uma vez só, e você diz, pronto, agora eu posso descansar, toda vez que eu disser, ele vai fazer exatamente como eu mandei. Não vai ser assim. Você diz uma coisa, não faça, ele vai lá e faz.
Aí então você tem que dizer novamente, explicar novamente, disciplinar novamente. Ele vai lá e faz. Até o dia que ele internaliza aquilo, né? Às vezes a gente perde até a paciência. Meu filho, eu digo isso a você todo dia, você não aprendeu ainda. Não. Quando é que eu aprendo uma coisa? Quando eu passo a agir determinada com aquela ordem, de forma conforme a ordem. Então, se eu não ajo ainda assim, então eu devo voltar e aprender. Então é por isso que o Evangelho é repetido aos nossos ouvidos todos os dias em casa, dominicalmente na igreja. Porque eu preciso repetidas vezes ouvir exatamente o mesmo. O apóstolo Paulo sabia muito bem disso, e quando estava escrevendo a igreja de Filipe, se você quiser abrir comigo, capítulo 3 da carta aos Filipenses, no verso 1, ele está aqui tratando com os falsos mestres, coisa que ele fez durante todo o ministério dele. Os evangelhos já anunciavam a respeito dos falsos mestres. Cristo falou a respeito dos antigos, daqueles fariseus que haviam deturpado a lei no Sermão da Montanha. Então, muitas vezes já tinha sido falado isso. Aí Paulo volta, capítulo 3, verso 1, e diz: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Não é um desgosto para o pastor não deve perder a paciência quando você diz assim, e olha que muitas vezes a gente acaba perdendo. Eu ensino isso faz 10 anos na igreja. Você não aprendeu ainda? Isso é uma maneira muito impessoal de tratar a igreja. A igreja não é uma máquina que você programa e ela faz o que você ensinou. A igreja é formada de pessoas. E é por isso que a figura do pastor é como um pai, porque é o que ensina. E o pai que ensina, a mãe que ensina, esse lado paternal, do pastoreio, ele se dá por meio da repetição também. E Paulo diz assim, não é um desgosto para mim repetir as mesmas coisas, porque eu sei que é segurança para vocês. Quando é pregado o evangelho e quando é anunciada a doutrina repetidas vezes, sob várias perspectivas, mas todo domingo isso volta à tona na igreja, não pode ser um desgosto para o pastor. O pastor, em primeiro lugar, não deve se desgostar do que prega, nem perder a paciência com os membros da igreja, porque isso é uma grande segurança para o povo de Deus. E o povo de Deus não pode desejar um novo na igreja, no sentido de que, como eu desejo um produto novo. Mas eu devo pedir ao Senhor, Senhor, nos faz andar nas antigas veredas. Se tem um lugar onde a novidade é um perigo, é a igreja. Ontem à noite eu recebi uma mensagem de um presbítero, não um presbítero da nossa igreja, mas de uma igreja presbiteriana, e ele mandou uma citação de determinado autor, não disse quem era, e pediu para eu analisar. Veja como o novo é uma coisa assim que encanta muitas pessoas. Nas palavras daquela citação, estava dito que você deve amar sim a leitura dos puritanos, dos reformadores, mas você não deve desprezar a leitura dos teólogos da nossa época, porque eles evoluíram muito desde o puritanismo. Daí você já podia parar, né? Porque os teólogos de hoje são melhores do que os puritanos, já tem um erro enorme. Veja a igreja de hoje, veja a igreja da Inglaterra no período puritano. Então aí já acabou a citação do sujeito. Mas aí você vai além. E ele diz que é uma bênção para a igreja, que a igreja leia muito a respeito desses homens e que, assim, analisem os puritanos dentro da situação deles. Como se não fosse possível buscar a pureza de culto, de doutrina, de vida, como lá, mas eu tenho que adaptar para a minha vida hoje, porque os teólogos de hoje eles evoluíram. Isso é que é gostar de evolução, né?
Ninguém em todas as épocas da igreja neotestamentária escreveu como os nossos irmãos do século XVII. Ponto final. Não existe discussão a esse respeito, irmãos. Não existe profundidade. Não existe uma época como Deus usou homens como naquela época. Não vai se repetir. E não houve evolução. Eu devo voltar à leitura daquilo. Eu devo voltar às antigas veredas. Paulo diz, eu não vou ensinar novidade, eu vou voltar e vou dizer a mesma coisa a vocês, porque eu não tenho desgosto nisso. Eu também sei que é uma segurança para o povo de Deus. O que é que isso tem a ver com Deuteronômio? A própria palavra deutero, né, que em grego é segundo, e nômio, que vem de nomia, nomos, você tem a ideia de lei. Segunda lei não é uma lei nova. Você não deve interpretar Deuteronômio como nova lei. Não é isso. Mas Deuteronômio é reedição da lei numa perspectiva teológica. Você vai perceber que muitas histórias de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números vão reaparecer em Deuteronômio. Por quê? Porque para Moisés também não era um desgosto pregar novamente, e para a igreja era uma segurança. Ele vai trazer de volta aquilo que já foi estabelecido nos primeiros 4 livros, e ele vai dar um foco teológico para aquilo. Achei interessante o que Matthew Henry disse quando ele estava analisando esse ponto. Ele disse assim, porque Deuteronômio está para o Antigo Testamento como João está para os Evangelhos. Quando você lê Mateus, Marcos e Lucas, você tem os chamados evangelhos sinóticos, os evangelhos sinóticos. Porque você tem a leitura do que aconteceu com Cristo de uma visão praticamente única. Muda ali uma intenção ou outra de cada autor para o seu leitor, mas a visão é muito parecida. Quando você vai para João, você nem tem o nascimento de Cristo como início da história. Mas no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Mostrando, não que João foi adiante, mas João foi o que voltou mais. Ele voltou para o princípio. E ele estava conectando o Antigo Testamento, Gênesis 1:1, com o nascimento de Cristo. Porque o que criou é o que restaura a criação. No meio está a queda, o homem caiu. Deus criou e Deus restaurou em Cristo. É quem ele vai apresentar. Então toda a teologia de João, todo o descrito de João no Evangelho é com base nisso. Cristo é aquele que foi o agente da criação, lá em Gênesis 1, e que tomou forma de homem para que ele pudesse vir restaurar a criação que o homem destruiu. Então quando ele vai tratar disso com João Batista, ele é aquele que tira o pecado do mundo. Quem? O Cordeiro de Deus. Então ele pega a teologia do Antigo Testamento, aplica a Cristo e ele explica. Quem é o Senhor? É o mestre da lei. Traga um mestre da lei, ele vai ensinar Nicodemos. Quem é o Cristo que foi anunciado no primeiro capítulo? Ele é aquele pelo qual você vai entender a adoração. Então coloca uma samaritana na frente dele, ele vai ensinar como adorar em espírito e em verdade. Então todo o evangelho de João é a aplicação do evangelho, né, da vida de Cristo e uma interpretação teológica da vida de Cristo. O que é Deuteronômio? Gênesis, Êxodo, Levítico e Números. Ele vai pegar essa verdade, ele vai retomar a verdade e ele vai explicar a verdade. Quem vai fazer isso? Volta comigo lá para Deuteronômio. O texto começa dizendo, são estas as palavras que Moisés falou a todo Israel, da além do Jordão. Onde é que Deuteronômio foi escrito? Vamos entrar aqui num pequeno espaço de tempo do sermão que a gente vai discutir Deuteronômio, porque é um texto muito disputado. Se eu pudesse elencar as maiores disputas acadêmicas do Antigo Testamento, estaria em primeiro lugar Isaías, em segundo lugar Deuteronômio,
terceiro lugar, o livro de Gênesis. Porque os teólogos liberais, eles vão dizer que Deuteronômio foi escrito não por Moisés, né, ou em parte por Moisés, mas a maior parte por outros editores que são depois de Moisés. Isso porque Deuteronômio ele é composto por 4 grandes sermões, 4 grandes discursos. Provavelmente na sua Bíblia, antes do versículo 1, tem assim, o primeiro discurso de Moisés. É isso? O primeiro discurso de Moisés vai do capítulo 1 até o capítulo 4. E ele tem como conteúdo as histórias do povo no deserto e a interpretação delas. No capítulo 5, se você quiser fazer um panorama comigo, a partir do capítulo 5, né, o final do capítulo 4, a partir do verso 44, o segundo sermão de Moisés. Qual é o segundo sermão de Moisés? A lei. Ele vai expor a lei. Veja, primeiro os 10 mandamentos, que a gente sempre lê, capítulo 5, os 10 mandamentos, e depois a explicação de cada mandamento. Por exemplo, se você ler comigo capítulo 12 de Deuteronômio. O capítulo 11 fica claro que é o primeiro mandamento. Veja, amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todos os dias guardarás os seus preceitos, os seus estatutos, os seus juízos e os seus mandamentos. Agora, veja como 12 é o segundo mandamento. São estes os estatutos e os juízos que cuidareis de cumprir na terra que vos deu o Senhor, Deus de vossos pais, para possuídes todos os dias que viventes sobre a terra. Veja agora, destruireis por completo todos os lugares onde as nações que ides desapossar serviram aos seus deuses. Sobre as altas montanhas, sobre os outeiros e debaixo de toda árvore frondosa, deitareis abaixo os seus altares. Isso aqui é a explicação do segundo mandamento. Com uma perspectiva, o contexto é quando vocês entrarem na terra. Quando vocês entrarem para possuir na terra, vocês não vão ter outro Deus diante de mim. Quando vocês entrarem na terra, vocês vão derrubar os altares. Quando vocês entrarem na terra, vocês vão punir o blasfemo. Vocês vão guardar o meu dia. E assim todos os outros mandamentos vão ser explicados até o capítulo 27. Vá comigo para o capítulo 27, por favor. Capítulo 27, você tem o terceiro discurso de Moisés, 27 e 28, bênçãos e maldições do pacto. Depois do capítulo 28, o capítulo 29, verso 1, o último discurso de Moisés, o quarto discurso, vai até o capítulo 30, capítulo 31, as disposições finais com o cântico de Moisés, capítulo 33, a bênção de Moisés, e a maior de todas as discussões, capítulo 34, a morte de Moisés. Obviamente, Moisés não escreveu sua própria morte. Então, há uma probabilidade muito grande que Josué, que é o próximo livro, né, o autor de Josué, o próprio Josué, seja o autor do último capítulo do texto de Deuteronômio. Foi editado depois esse último capítulo. Mas todo o resto de Deuteronômio foi escrito por Moisés. Você tem evidências internas da própria escrita de Moisés, mas nós temos muitas evidências externas. E se a gente pode, a gente deve ser bíblico, né? Até na interpretação, porque falava ontem com alguns irmãos, a gente pode ter a interpretação da Bíblia e não ser bíblico. Quinta-feira falamos sobre isso. Mas é que você tem que ter interpretação da Bíblia sendo bíblico. Como é que a gente faz isso? Um princípio que está na confissão de fé da nossa igreja. A Bíblia é a melhor intérprete da própria Bíblia. Então não sou eu o melhor intérprete da Bíblia. Não é ninguém o melhor intérprete da Bíblia. A Bíblia é a melhor intérprete dela própria. Veja só. Como é que eu vou comprovar aqui que Moisés é ou não é aquele que escreveu o livro de Deuteronômio? Abra comigo Mateus capítulo 19. Mateus 19. Verso 3. Vieram a ele alguns fariseus
e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Veja, ele está citando Moisés já, mas aí, muito mais atrás, né, quando ele cita o livro de Gênesis, especificamente capítulo 2. Verso 7. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Eles pensavam que iam colocar Jesus numa situação difícil, né? Verso 8. Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Qual foi a resposta de Cristo? Por que Moisés permitiu carta de divórcio? Ele vai explicar com base em Deuteronômio 24, que é o texto onde Moisés vai explicar como deve se dar o divórcio na igreja. E Cristo toma por base Deuteronômio 24, diz que Moisés ensinou isso, e diz: então vocês devem fazer assim. Se não for por conta de relação sexual ilícita, não deve haver divórcio. No Novo Testamento, há uma evidência de que Moisés é o autor, pelo menos até de Deuteronômio 24. Mas tem mais texto. Atos, capítulo 3. Verso 22. Disse, na verdade, Moisés: o Senhor vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo o que vos disser. A ele ouvireis em tudo o que vos disser. Citando Deuteronômio 18, verso 15 e 16. Podia citar também aqui Mateus capítulo 4, na tentação do Senhor Jesus Cristo. Todas as vezes que tem uma citação ali é Deuteronômio 6 ou Deuteronômio 8. Todas as respostas de Cristo está escrito Deuteronômio 6, Deuteronômio 8. Ou seja, você tem inúmeros textos aqui no Novo Testamento. Esse é um dos livros mais citados no Novo Testamento, ao lado dos Salmos, ao lado de Gênesis, um dos mais citados. E sempre tendo como posição no Novo Testamento: Moisés é o autor do livro de Deuteronômio. Não resta dúvida a esse respeito. Excetuando o capítulo 34 da morte de Moisés, todo o resto do livro foi escrito por Moisés. Qual o conteúdo dos sermões nós já vimos, agora a extensão dos sermões. Um determinado pregador, ele disse que se você for ler o primeiro sermão de Moisés, só ler, você vai gastar 25 minutos. Só para ler. O segundo sermão, 1h28. Só para ler. Ou seja, os sermões eles não eram curtos. Novidade essa história de sermão de 20 minutos. 15 minutos, meia hora. Por quê? Porque isso é pobre. Isso é empobrecimento da igreja. Não é evolução. A igreja não evolui quando diminui o sermão. A igreja empobrece. Você está tratando aqui de um texto que tem muita cultura, muito distante da nossa, uma língua que é completamente distinta da nossa, são situações de contexto histórico distintos. Tudo isso tem que ser transposto até o nosso dia para que então seja aplicado. Como é que você faz isso em 20 minutos? Sermões longos de Moisés. Estou defendendo aqui sermão de 3 horas, 2 horas, nada disso. Mas eu estou dizendo que há um empobrecimento da igreja, porque os sermões são cada vez mais
encurtados. Há também, nesse texto, um certo saudosismo, ou uma alegria de Moisés misturada a uma tristeza. Porque veja, ele diz essas palavras, verso 1, são estas as palavras que Moisés falou a todo Israel da além do Jordão. Preste atenção nisso. Porque aquém do Jordão, né, ele tinha passado, é como se ele estivesse dizendo, ele entrou na terra, mas ele ainda está do lado de lá. E os 4 sermões últimos de Moisés vão ser pregados longe da terra. O final do texto dessa sessão diz assim: eis que a terra que eu pus diante de vós, entrai e possuí. Ele não diz, entremos e possuamos. Os irmãos devem lembrar que em Números foi anunciada a morte de Moisés. Por conta do pecado dele, ele não vai entrar na terra. Por isso, nós não devemos interpretar que Moisés não foi salvo. A semelhança daqueles que morreram no deserto, nem todos ali se perderam. Moisés não se perdeu. Porque senão o que é que eu vou dizer lá de Mateus quando Cristo aparece, né, com o rosto resplandecendo ao lado de Elias e Moisés? Eu não posso dizer que ele saiu do inferno, porque ele estava no céu. Ele foi salvo. Então Moisés não entrou na terra. A aplicação correta disso é disciplina. Não só os membros da igreja são disciplinados pelos seus pecados, mas a liderança, quando está em pecado, vai ser disciplinada. É por isso que há esse sentimento de tristeza misturado com alegria. Essa é a terra que eu vos trouxe, entrem e possuam. Você imagina o que é a situação dessa? Você ter o seu pastor, que ele conduziu todo o caminho da vida. Lá no final, ele pecou. O que eu vou fazer com uma pessoa dessa? Boa parte da igreja vai esquecer toda a caminhada e vai se apegar somente ao pecado. Se a Bíblia fizesse isso, nós não teríamos histórias extraordinárias como Davi. Não teríamos nomes extraordinários como de Sansão. Isso mostra, irmão, não que os nossos pastores são falhos simplesmente, mas que eles se identificam com o povo. Não são nosso exemplo em uma situação, em um aspecto, mas são homens como qualquer outro. Moisés não vai poder entrar na terra e fica esse gosto na boca de Moisés. O texto no verso 2 em diante, ele começa a dizer: jornada de 11 dias a desde Horebe, pelo caminho da montanha de Seir até Cades Barneia. 11 dias separavam Horebe, que é o mesmo nome para Sinai, onde a lei foi dada, e esse lugar. Mas ele diz o 40º ano, para fazer a distinção. Eram 11 dias. Vocês passaram 40 anos. Vocês querem ir pelo caminho mais fácil, o da obediência, ou vocês querem ir pelo caminho mais longo, da desobediência? 11 dias ou 40 anos, o que é que você prefere? A jornada do crente em obediência é uma jornada muito mais simples. É caminho de vida. Jornada de desobediência é caminho longo de morte. Então há um contraponto aqui. 11 dias ou 40 anos. Então, no 40º ano, começa o verso 3. No primeiro dia do 11º mês, falou Moisés aos filhos de Israel, segundo tudo o que o Senhor lhe mandara a respeito deles. Então aqui, você lendo, você diz, agora eu não estou entendendo mais, porque Moisés falou, né, no primeiro versículo foi dito,
Moisés falou todas essas palavras. Depois é dito, Moisés falou conforme a vontade de Deus. E lá no versículo 5 diz: além do Jordão, na terra de Moabe, encarregou-se Moisés de explicar essa lei. Parece que é muita gente falando ao mesmo tempo, né? Parece aqui que você tem gente demais falando. As palavras de Moisés, depois Moisés fala as palavras de Deus, depois Deus falou, depois Moisés explicou. O que é que Deuteronômio é, afinal? Esse jogo de palavras. Porque o que Moisés fala é o que Deus fala. Moisés não está falando coisas novas. Moisés está falando o que já foi dito. O que é que vem de novo aqui em Deuteronômio? O verso 5. Além do Jordão, na terra de Moabe, encarregou-se Moisés de explicar esta lei. O que é que Moisés vai fazer agora? Ele vai explicar a lei que já foi dada. Só que Moisés, e aí vai ser a conexão com as dificuldades textuais, é que Moisés fala demais. Moisés fala de coisas aqui que aos olhos humanos são impossíveis de ser faladas. Ele vai falar de coisas muito superiores e futuras do tempo dele. Aí o liberal, né, aquele sujeito que lê a Bíblia, estuda a Bíblia simplesmente para contestar a Bíblia, ele parte de um pressuposto. Deus não pode falar por meio de um homem. Isso é fato para ele. Então logo Moisés não pode ter escrito o que escreveu. Foi alguém que escreveu no lugar dele. Aí eles passam a falar da história deuteronomista. Aí une Deuteronômio, Josué, Juízes, 1º, 2º Reis, e diz, isso aqui é a história do Deuteronômio. Por quê? Porque com isso, eles estão pegando autores lá da frente e trazendo para cá, e dizendo que eles foram os que editaram o texto de Moisés. Moisés escreveu alguma coisa, quando que Moisés escreveu? Quando está falando do presente. Toda vez que é alguma coisa futura, aí não foi Moisés, foram os outros. O problema também, né? Porque aí vai ter que mudar todo o histórico de Moisés. Como é que Moisés fala da criação? Se ele não estava lá. Como é que a gente vai saber como foi criado? Aí vem outra explicação do liberal. É mito. A história de Adão e Eva é só um mito. Mas aí, o autor da carta aos Hebreus, quando vai nos ensinar a respeito da criação, se você quiser abrir comigo, Hebreus capítulo 11. Verso 1 até o verso 13, ele diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Veja, então, qualquer indicativo de que a fé é um salto no escuro, isso está aqui completamente posto de lado. Porque o que é a fé? Como é que eu entendo a respeito da criação? Pela fé, eu entendo que o universo foi formado pela palavra de Deus, ou seja, segundo o relato de Gênesis. Eu não vou entender pela fé que o mundo foi formado conforme minha imaginação. Isso não é fé, isso é paganismo. Mas quando eu sustento a minha fé com base em fato, a minha fé ela é completamente algo firme. Porque Deus revelou na sua palavra e eu agora compreendo a palavra dele por meio da fé. Agora, sem fé, é impossível agradar a Deus. Porque você vai ler o texto e vai dizer, isso aqui é um mito. Isso aqui Moisés não poderia ter falado essas coisas, porque estão muito longe dele. Mas pela fé, eu compreendo que Moisés escreveu a narrativa da criação pelo Espírito de Deus que o revelou, o inspirou,
E quando ele fala, aquilo é palavra de Deus. E quando eu creio, é palavra de Deus para o meu coração. E aí eu leio o Deuteronômio sem dificuldade nenhuma, porque eu sei do poder de Deus que fala por meio do profeta. Aí tem uma outra questão agora. Tudo bem, Deus fala por Moisés, a palavra de Deus. Mas até que ponto Moisés estava conscientemente falando de questões futuras? Aí a conversa é um pouquinho mais complicada. Até onde Moisés estava consciente de falar o que ele falou a respeito de Cristo, por exemplo? Quando ele diz que virá outro profeta como eu, a minha semelhança maior do que eu. E a dificuldade é grande, né? Porque existem textos, né, livros que vão tratar especificamente sobre isso. Um desses livros, para mim, o melhor de todos que eu li até agora, sobre pregação no Antigo Testamento e a visão cristocêntrica a respeito do Antigo Testamento, é o de Graham Goodsworthy. É um nome meio esquisito, mas o livro dele é fantástico. Pregando toda a Escritura como texto bíblico, né? Pregando toda a Bíblia como Escritura de Deus, uma coisa desse tipo assim. Esse livro, que é fantástico, tem uma frase que ele escreveu a respeito da consciência dos pregadores, dos profetas, que eu nunca esqueci dessa frase. A respeito dessa consciência. Nós sabemos muito mais do que sabemos saber. Primeiro, ele devia ter escrito outro livro para explicar a frase, né? Que é uma frase complicada. Nós sabemos muito mais do que sabemos saber. Ou seja, quando eu falo a respeito das coisas de Deus, eu falo muito mais coisas do que eu consigo até descrever. Então eu conheço conceitos que, se for para entrar neles e aprofundar neles, talvez eu não conheça tudo. Mas eu sei do que se trata. Então, até onde Moisés estava consciente de falar o que ele falou a respeito de Cristo? Até onde ele sabia saber. E o que ele não sabia saber, ele falou. Porque, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele falou coisas certas que nem sempre ele tinha total compreensão. Mas ele falou sabendo do que aquilo queria dizer. E aí ele abriu o campo para que o Novo Testamento pudesse interpretar o que Moisés não sabia saber. Por exemplo, Atos capítulo 2. Uma citação de Joel, né? Porque eu estou citando Moisés, mas se aplica a qualquer profeta. Atos 2. Verso 14, sermão de Pedro. Então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Veja, a questão era, quando o dom de línguas desceu sobre aqueles irmãos, eles começaram a falar um na língua do outro, sendo interpretado, os que estavam de fora disseram, estão embriagados. Irmão, eu vou explicar a vocês. Não é possível, 9 horas da manhã está todo mundo bêbado. Nem hora para isso não é ainda. Mas o que está acontecendo aqui é o que Joel disse. Agora veja só. O que é que Joel disse? Isso aqui é a citação de Joel 2, 15 e 16. 22 a 32, perdão. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor.
e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atentai a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo ele entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste, crucificando por mão de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque, a respeito dele, diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não possa ser abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixará a minha carne na morte, nem permitirás que o teu santo veja, não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o meu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, o seu túmulo permanece até entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo Deus, lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, de que todos nós somos testemunhas. Veja o que é que o profeta está fazendo aqui. Como é que Pedro ele está interpretando Joel 2, os Salmos, e ele está aplicando isso a Cristo. Isso, ó, o que aconteceu aqui em Atos 2, nada mais é do que o cumprimento da profecia. Vou citar aqui a profecia porque vocês conhecem. Ele vai citar Joel capítulo 2. Só que o que é que Joel 2 diz? Qual é a profecia? Nos últimos dias derramarei do meu espírito. Então, ele está dizendo que aqui começaram os últimos dias. Certo? Sempre que você pensar a respeito dos últimos dias, lembre-se, Atos 2 é o texto que começam os últimos dias. E o Espírito foi derramado. Agora, o que é que Joel disse que aconteceria quando o Espírito fosse derramado? Profecia, jovens terão visões e os velhos sonharão. Aconteceu isso aqui? Aconteceu e não aconteceu. Como é que pode isso acontecer? O que é profecia? O que é língua? A língua é um dom ligado diretamente à profecia. Porque nos profetas, em Isaías, foi dito que Israel seria punido, castigado, por meio de um povo que tinha uma língua estranha. Então, quando isso acontece, que as línguas elas unem os povos, está dizendo que Israel rejeitou. Então, quando você fala em língua, para aceitar a língua, você vai ter que aceitar também a profecia. Porque é um dom extraordinário e um dom também revelacional. Então, Pedro sabia disso. Agora, até que ponto Joel sabia saber? Você entende o que Graham estava dizendo lá? Como é que ele sabia saber de todas essas coisas? Provavelmente não tinha consciência total, mas ele sabia alguma coisa. E aí Pedro, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, diz: isso é isso. Jovem ter visões, velho sonhar, é isso aqui. Essa é uma aplicação daquela profecia. Depois ele diz: varões, Jesus Cristo, homem aprovado por Deus. Ele começa a falar da obra de Cristo, morte, vida, morte e ressurreição. Esse homem foi um homem que vocês rejeitaram, vocês mataram Cristo, rejeitaram Cristo. Por isso essa profecia é castigo para os israelitas. Convertam-se e arrependam dos seus pecados ao final do sermão. E esses que estão falando de línguas? Estes não rejeitaram Cristo. Tudo com base em Joel capítulo 2. Que aparentemente não falava nada sobre isso. Você lê um teólogo da nossa época, a maioria deles, esse teólogo bíblico moderninho, ele vai dizer:
Isso aqui é forçação do texto. Ora, mas isso aqui é inspiração do Espírito Santo. Você tem que haver consciência, irmãos, que Deus não é o Senhor da vida e da morte. Deus é Senhor da língua. Ele resolveu se revelar por duas línguas, principalmente grego e hebraico. Então, quando um homem usa uma palavra, não foi a sabedoria do homem que inventou a palavra, foi Deus que inventou a palavra. Quando você faz uma oração, quando você constrói uma oração, não diga, meu braço fez isso, foi Deus que fez isso. Se Deus é Senhor da língua, Ele é Senhor também do campo semântico de cada palavra, ou seja, de todos os usos da palavra. Ele usa como Ele quer. Diz, o que Joel profetizou é o que está acontecendo aqui. Quando Moisés pega a lei, ele explica a lei. O que Deus falou é o que ele está explicando em Deuteronômio. É por isso que você tem, por exemplo, no capítulo 8 de Deuteronômio, Deus dizendo, fez o povo andar pelo deserto, ser humilhado no deserto, para prová-lo, para humilhá-lo e para saber o que estava no seu coração. E no final, de fazer o bem. Deuteronômio é um livro dos porquês. Ele está ensinando como a lei deve ser aplicada. Meu sofrimento é porque Deus quer me provar, é porque Deus quer me humilhar, é porque Deus quer saber o que está no meu coração, e com certeza, no final, Ele vai me fazer o bem. Deuteronômio 5, ele vai citar o quarto mandamento. Da primeira vez que o quarto mandamento foi explicado, foi dito, ele disse, você deve guardar, lembra do dia de sábado para o santificar, 6 dias trabalharás, mas o 7º dia, aí ele diz assim, o porquê? Porque Deus fez tudo em 6 dias, então nós devemos fazer também tudo em 6 dias e descansar no 7º. O parâmetro é a criação. Mas em Deuteronômio 5 ele diz, porque vocês foram servos no Egito, e Deus os libertou de lá. Ele agora está explicando uma segunda aplicação do mesmo texto. O livro dos porquês. E Deuteronômio 24, ele pode delimitar regra para o divórcio, né? As pessoas dizem, divórcio é pecado. Não é pecado. Senão não estava regulamentado na lei. Você pode dizer como Cristo disse, no princípio não foi assim. Ou seja, nunca foi a vontade de Deus que fosse assim. Agora, o divórcio, conforme regulado pela palavra, não é pecado. Como é que a palavra vai regular o pecado? A palavra proíbe o pecado, não regula. Mas Moisés vai dar carta de divórcio exatamente naquelas questões que estão ali postas. Que o Novo Testamento vai interpretar como relação sexual ilícita e deserção obstinada. Abandono do lar. O que é que Deuteronômio faz então? Vai me ensinar como a lei vai ser posta na minha vida. Como eu devo interpretar no meu casamento. Como eu devo interpretar para a criação de filhos. Como a igreja deve se organizar segundo a lei. Como a sociedade deve viver segundo a lei. Tudo explicado por Moisés. E aplicado à teologia da Nova Aliança por meio do senhorio de Deus, que é Senhor da língua. Deus é o Senhor da nossa língua. Última parte do texto, lá de Deuteronômio 1, verso 8. Eis aqui a terra que eu pus diante de vós. Entrai e possuí a terra que o Senhor com juramento deu a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, a eles e a sua descendência depois deles. Agora vocês vão entrar. Quem vai esperar uma manual de guerra
para entrar. Ele diz: vocês não vão entrar por meio da força. Vocês não vão entrar por meio da violência. Vão entrar porque Deus prometeu a Abraão, Isaque e Jacó. É por isso que ele vai explicar depois. Quando vocês entrarem na terra, não digam foi o meu braço que conseguiu. Porque vocês não entraram por meio de luta militar. Foi Deus que colocou. Depois não venham dizer que foram vocês. Quando você recebeu uma coisa de Deus, quando você possui qualquer coisa de Deus, não diga foi o meu braço que me deu. Mas foi a aliança que Deus fez com meu pai Abraão, Isaque e Jacó. O braço do Senhor nos conduziu. Desse modo, fora da aliança, não entraremos no descanso. Onde é que a aliança está posta aqui? Ele diz Abraão, Isaque e Jacó. No Novo Testamento, quando ele diz assim, em Cristo. Sem Cristo, ninguém possui a terra. Sem Cristo, a lei vai ser um peso. Sem Cristo, todo sermão vai ser uma sentença de morte. Sem Cristo, você entra e sai da igreja cada vez pior. Mas todo domingo, Cristo pregado, Cristo anunciado aos nossos corações é sinônimo de vida. E agora nós que chegamos aqui até as portas da entrada da terra da promessa. Deus diz ao seu povo, entrem, possuam a terra. Não só vocês, mas a tua descendência. Nós e nossos filhos, nós vamos herdar a terra da promessa do Senhor. E essa história maravilhosa precisa ser repetida todo domingo. Para que na hora da minha angústia, Cristo seja o meu socorro. Para na hora do meu desespero, essas histórias sejam retomadas para a minha vida e seja dito ao meu coração, Israel também passou por isso. E em Cristo, nas palavras deles, Abraão, Isaque e Jacó, nós em Cristo também venceremos. E você que tem caído e se levantado no pecado, pode ter a certeza que em Cristo o Senhor te purificará. Você que se sente só, solitário nesse mundo, você lembra que em Cristo você tem o Pai, o Filho, o Espírito Santo e a Igreja. E você que não tem pai, mãe, você se lembra que Cristo é teu irmão, Deus é teu Pai. Ou seja, em Cristo nós temos todas as coisas. Isso precisa ficar claro e repetido todo domingo aos nossos ouvidos. Esse é Deuteronômio, a lei de Deus repetida ao nosso coração, para que nós possamos possuir a terra. Amém.